A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bom é poder louvar ao Senhor. Bom é poder exaltar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Fico feliz pela presença de cada um dos irmãos, por cada um daqueles que estão nos visitando. Que Deus abençoe a vida de vocês. E mesmo que logo ao princípio aí da chuva, logo ao princípio do culto, a chuva pegou alguns, mas louvo a Deus por você ter conseguido chegar aqui e podermos adorar o Senhor mais uma vez juntos. E cantamos e exaltamos ao Senhor com louvores. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Hoje, como os irmãos bem viram, e faz parte do meu ministério, vamos dizer assim, eu não consigo nem quero me desvincular da música. E eu sempre ajudo quando possível. Obrigado, meu irmão, galardão todo seu. Deus abençoe. Eu não consigo nem quero, e confesso que hoje a gente nessa programação, fazendo os ensaios, eu vi algumas músicas antecipadamente, conforme já é costume do Ministério do Louvor, para que o pessoal possa ensaiar, mas eu não tinha prestado atenção nem gravado, que entre a lista estava esse último louvor que acabamos de cantar, que fala justamente sobre o texto que o Senhor colocou no meu coração. Quando na hora do ensaio falou, até a pastora chega. Aleluia. Mistério de Deus. Deus é bom e fala ao nosso coração. E essa palavra que nós, de uma certa forma, pregamos, cantando, eu agora tenho a grande responsabilidade de ministrar ao coração dos irmãos aquilo que eu recebi, aquilo que eu pude absorver do Senhor, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu quero a princípio ler o versículo de número 14. Ezequiel de número 37, capítulo de número 37, versículo 14. Que diz assim: E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, amém? Você está aí? Amém. Amém, graças a Deus. Continue adorando, continue exaltando. Essa passagem, eu estou lendo o versículo 14, que quem já leu esse capítulo sabe que é um desfecho da história, justamente no versículo 14. E depois ele fala sobre outras coisas como um complemento. Mas fecha-se aqui um pensamento, justamente a questão da visão que o Senhor deu a Ezequiel. E sem dúvida, falo eu aqui, que essa é uma das principais, ou quem sabe, a maior profecia que nós conhecemos no geral, assim, do profeta Ezequiel. Apesar que, obviamente, tem muitas outras, mas a mais conhecida, a mais comentada, a mais pregada, a mais falada e até cantada, como cantamos aqui, é justamente esse texto, do versículo 1 até o versículo 14, que fala sobre a visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, que foi a visão de um vale de ossos secos. E essa, sem dúvida, é a maior. E quando eu estava lendo isso, estava lembrando da palavra também que foi ministrada no domingo passado. Achei interessante que o Senhor nos levou por um caminho dentro da sua palavra. E nós fizemos aqui algumas afirmações dentro da palavra, que acabou se tornando o título da palavra do domingo passado. Você que está acompanhando a nossa transmissão pela rede social, pelo YouTube, nós estamos lançando não só ao vivo o culto,
né? Para quem não pode vir, está acompanhando. Mas depois é editado, os nossos irmãos editam, lançam só a palavra de todos os pastores que ministram. E no domingo passado eu trouxe uma palavra que falou muito forte ao meu coração, que trazia um tema sobre alianças, que é a obediência, recebermos as bênçãos com base em alianças que fazemos. Todas as bênçãos que o Senhor nos dá, Ele faz uma aliança, um pacto. Se os irmãos lembram daquilo que falamos, pregamos, usando o personagem Abraão, e a aliança que Deus fez a Abraão, quando colocou para ele algumas condições. Ele falou que iria abençoar Abraão, mas colocou algumas condições. Isso se torna uma aliança. Mas em alguns momentos da palavra, nós falamos algo que ficou como tema da palavra no YouTube, que foi: o problema é você. Porque muitas vezes não sempre, Deus não quebra a aliança. Quem quebra a aliança somos nós. Somos nós que falhamos, somos nós que nos distanciamos do Senhor, somos nós que nos afastamos. Somos nós que quebramos as alianças. Então o problema nunca será Deus. O problema é você, sou eu. E eu posso dizer com toda certeza, naquilo que Deus colocou dentro desse texto, apesar de ser um texto conhecido, como já falei aqui, mas a palavra ela se renova de fato, e a maneira como o Senhor aplica ao nosso coração, e o Senhor colocou essa palavra como uma continuação da palavra do domingo passado. Então eu posso dizer que é a parte 2 do problema é você. E só para descontrair um pouquinho, eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: irmão, o problema é você. Só que eu quero te dar uma boa notícia. Eu falei isso com uma verdade tão grande, não deixa de ser. Mas quem estava aqui no domingo passado viu da maneira como o Senhor tratou conosco, como falou conosco. E o primeiro momento que eu coloquei essa frase, que não era nem intencional, mas o primeiro momento que eu coloquei essa frase foi no momento justamente que Deus trouxe a lembrança, em que hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho em que as pregações, elas vêm mais para massagear o nosso ego. As pregações, elas são, no chamado hoje em dia, antropológicas. Elas têm um foco no homem. Elas querem exaltar o homem, elas querem massagear o ego do homem, elas querem levantar a moral do homem, eu digo do homem e do ser humano, o homem e a mulher. Então se o homem peca, se o homem cai, se o homem se distancia do Senhor, já vem uma palavra dizendo: não fique assim, você é o melhor de Deus, você é isso, você é aquilo, olha, E aí eu lembrei na semana passada de algumas frases que isso, eu confesso, irmãos, me irrita muito, mas enfim, são palavras que estão aí. E muitas vezes, quando nós entramos na internet, nós somos alimentados por essas palavras. E eu citei aqui no domingo passado, e vamos dizer que é uma continuação da mesma palavra, eu vou ter que citar de novo. E uma das frases que mais me incomodou nesses últimos dias, eu não estou dizendo quem é o autor, mas obviamente como está indo para a internet, um monte de pessoa vai saber quem é. Mas não me diz respeito, eu não estou dizendo o nome, então. Mas uma palavra que me incomodou, uma frase que me incomodou, foi um certo fulano dizer assim: você é o ponto fraco de Deus. Deus tem ponto fraco? Deus tem fraqueza? Deus tem algum tipo de queda? Não, jamais. Mas muito pelo contrário, Ele mostra as falhas do homem, não com um princípio, com um propósito de acusação. Ele mostra as falhas do homem não com um princípio de humilhá-lo, mas ele mostra as falhas do homem com a vontade de trazê-lo de volta ao caminho perfeito. Ele mostra a falha do homem, e repito aqui, quando eu digo homem, eu estou dizendo a humanidade. Ele mostra a falha do homem com a intenção de trazê-lo para perto de Deus. Permita-me lembrar mais um dos exemplos que citei
citei na mensagem passada, quando Deus fala com Caim, antes dele matar o seu irmão. E eu lembrava para a igreja naquela ocasião, em que Deus ele vai lá falar com Caim, e diz para ele, que se ele oferecesse algo bom, ele seria aceito. E se ele tivesse aceitado a correção do Senhor, muito provavelmente não teria matado seu irmão. Entendo o que eu estou falando. Eu estou, como diz os pregadores famosos, conjecturando. Estou imaginando. De fato não aconteceu, você conhece a história. Mas se ele tivesse aceito a correção, talvez tivesse sido diferente. E quando olhamos para esse texto, por que o Senhor me incomodou para que fosse um tipo de uma continuação, a parte 2 do problema é você? É porque quando ele começa a falar com Ezequiel e mostra, e veja aí no versículo 1, versículo 2, que diz lá, veio a minha mão do Senhor, veio sobre minha mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, algum tipo de arrebatamento, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor, versículo 2, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então Deus pega Ezequiel e traz ele num arrebatamento, traz ele para uma visão e mostra o que na visão ele vê um grande vale, cheio de ossos sequíssimos, avançado no estado de... Não sei de novo que dá, composição já foi, né? Só sobrou os ossos. Mas na visão era isso que Ezequiel estava vendo. Porém, nós olhamos a palavra do Senhor quando diz lá no versículo 11. Diz assim, ó. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então ele declara para Ezequiel, eu estou falando coisas que você já sabe, ele declara para Ezequiel que obviamente aquilo é uma visão e trata-se de algo espiritual na vida de Israel, na casa de Israel, na nação de Israel. E por que essa mensagem serve para nós hoje? Porque ela é tão atual? Porque primeiro, é a palavra de Deus e não está limitada a tempo, nem está limitada a nacionalidade. Primeira coisa que você tem que entender, a palavra de Deus ela é infinita, ela é eterna, e nada pode contê-la. Segundo, ela se renova a cada manhã. Terceiro, ela é para nós hoje, porque entendemos, ainda que alguns criticam, não, a gente escuta tanta coisa aí, por isso que me vem à mente, mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes, ainda que alguns critiquem e façam suas objeções, mas nós podemos entender e assumimos esse papel de que somos o Israel espiritual de Deus. Por quê? Porque nós somos como filhos em adoção. Você entende isso? Nós fomos recebidos, inseridos nessa nação da qual Deus escolheu, não no papel, não fisicamente, não materialmente, mas espiritualmente. Então esta palavra é para nós nos dias de hoje. Peraí, pastor, então quer dizer que nós estamos todos sequíssimos? A palavra ela vem mostrar que a igreja, de um modo geral, e da qual nós estamos incluídos, precisamos ser avivados. E observe que ele mostra a visão para Ezequiel. Ele mostra que aquela visão diz respeito a Israel, ou seja, Israel estava naquela situação. E eu quero continuar aqui, lendo com você. No mesmo versículo 11, quando ele diz para Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, quem é que diz? O próprio Israel. Israel diz o quê? Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Olha só, o próprio Israel entendia que estavam como arruinados, acabados, caídos, destruídos, sem esperanças, distantes de Deus, talvez sem a possibilidade de receber do Senhor a sua misericórdia. O próprio Israel se via dessa forma e Deus estava mostrando para Ezequiel como Israel estava se vendo. E talvez hoje nós olhamos isso, pastor, e como que eu posso então entender essa palavra
para os dias de hoje. Eu posso te afirmar com toda certeza, porque pelo menos é aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nesses últimos dias, para este ano, algo que tem martelado no meu coração, de que a igreja da qual eu faço parte, ou seja, eu sou igreja junto com você, não sou melhor do que ninguém, não estou num patamar a mais do que ninguém, não, somos todos iguais diante do Senhor, e por isso todos nós precisamos de um avivamento. E se nós precisamos de um avivamento, a palavra avivar vem de ressuscitar, trazer de volta a vida. Significa que em algum momento da nossa vida nós morremos espiritualmente, nós fraquejamos espiritualmente, nós paramos a caminhada. Então, em que momento podemos atribuir essas circunstâncias ao nosso Deus, se Ele está todo o momento pronto para nos abençoar? Então, por isso eu posso dizer que essa é a parte 2 do problema é você. O problema é você. Quando eu falei isso na semana passada, eu lembrava que nesse ponto de visão, nessa ótica em que está sendo pregada hoje em dia a palavra, essa deturpação da palavra que está sendo feita nos dias atuais, ela tira o foco de Deus e coloca no homem e faz com que ele sinta merecedor de alguma coisa, como fosse digno de alguma coisa. E eu disse para os irmãos, eu estou indo na contramão do que estão pregando, porque todo mundo vai na internet, faz um vídeo de 5 minutos ou de meia hora, mas para massagear o ego das pessoas. Eu estou dizendo, irmão, deixa eu te falar a verdade, o problema é você. Mas preste atenção, eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu não estou falando isso para te machucar, eu estou falando isso para te alertar. Alertar de que Deus continua com suas mãos estendidas para te abençoar. Alertar de que a vontade do Senhor quer que você se aproxime dele. Te alertar baseado na palavra, que reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez, os nossos limites, nós vamos então dar valor à grandeza de Deus, ao poder de Deus sobre as nossas vidas. Sabe que muitas vezes, quando olhamos de uma maneira geral na palavra do Senhor, entendemos que o Senhor permite algumas provas, justamente para que a gente entenda que a glória é dele. Você entende isso? Vou dar um exemplo simples do que eu estou falando agora. Você conhece muito bem a história de Gideão e quando Deus o chamou para liderar um grande exército. E de fato era um grande exército. Se era maior do que o inimigo, se era do mesmo tamanho que o inimigo, se era menor um pouco, não vem ao caso. Era um grande exército. Mas quando o Senhor, que sonda os corações, percebeu que na reunião daquele exército, o povo lá na frente, após a vitória, que já era certa, e aí deixa eu fazer uma pausa, né, aqui para te dizer, a vitória é certa, irmão. Você nem sabe, mas a vitória é certa. Quando a gente olha para essa situação de Gideão, e presta atenção na linha de pensamento que eu estou querendo colocar para você, o Senhor sondou o coração daquele exército, porque ele já ia dar a vitória, e com a vitória já garantida, tinha um problema, o exército era muito grande. A vitória que já estava garantida seria agora mérito desse exército grande. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Deus vai e olha para Gideão e fala assim, Gideão, isso aí está certo não? A vitória eu vou te dar, mas esse exército não vai me glorificar pela vitória que eu vou dar. Então eu vou ter que diminuir esse exército. Fala para esse povo aí, quem é que não tem coragem? Ou melhor, pergunta quem é covarde. Já falou direto, com os 2 pés no peito, vai perguntar quem é covarde. E teve gente que falou, não teve muita gente. Teve muita gente. 22 mil homens falaram, eu sou covarde. E foram embora. Um exército de 32 mil, 22 mil foram embora. E dos 10 mil que ficaram, 9.700 eram relapsos. Sim, porque enquanto estavam ali, o Senhor fez outro exemplo. Não, você tem que diminuir isso. Mas Senhor, já diminuiu mais que a metade. A glória é minha. A glória sempre é de Deus.
Quando as coisas dificultam, é porque o Senhor quer ser glorificado. Quando as coisas dificultam, lembre-se, Deus está no controle. Quando as coisas dificultam, lembre-se, Ele já garantiu a vitória. É para que o nome dele seja glorificado. Então você está nessa prova no dia a dia, irmão, creia, irmã, creia, Deus está no controle. Ele só quer que você reconheça que essa vitória que você vai receber não foi das tuas mãos, não foi da tua inteligência, veio de Deus. Daqueles 9.700 homens, ou melhor, daqueles 10, 9.700, Deus fala para ele, faz um teste, veja se eles são rápidos, veja se eles são atentos, veja se eles são vigilantes, veja se eles são ávidos para a guerra. E de repente estava lá, os 9.700, quase montando um papel, um pano de piquenique ali para beber água. Vamos lá, você daqui, eu tenho uma história para contar, vamos. E 300 estavam ali, como diz hoje em dia, com sangue nos olhos, esperando. E aí, Gideão, podemos ir para a guerra? Bebe água, mas já bebi, vamos para a guerra. Enquanto os outros estavam lá, marcando ponto. E aí Deus vai falar para Gideão, olha, esses 9.700 não servem, tira. As coisas dificultaram, as coisas começaram a piorar, de forma que ele foi glorificado. Você entende isso? Então você de repente está na prova, você de repente está passando por alguma tribulação. Em primeiro lugar, lembre-se de uma coisa: a glória sempre deve ser dada ao nosso Senhor. Israel estava naquele estado lamentável de pecaminosidade. Esse era o estado de Israel. Ossos secos significa estar longe do Senhor. No versículo 1 e 2 que nós lemos, lá está escrito que o Senhor levou ele no meio do vale. Ali ele viu ossos, muitos ossos, numerosos em extremo, sequíssimos. Isso representa pecado, transgressão, desobediência, religiosidade. No Novo Testamento nós temos uma expressão chamada sepulcro caiado. Você já ouviu essa expressão? Nós vimos isso quando, eu sei que você não vive no cemitério, né? Não está lá visitando todo dia. Mas quando de repente por alguma situação adversa a gente precisa ir, a gente vê aqueles túmulos bonitos, com cerâmica, com isso, coloca moldura de banhada a ouro, e é isso e aquilo outro. Tudo lindo por fora, mas por dentro nós sabemos o que tem. Não é isso? Israel estava vivendo isso. Israel estava vivendo isso. Mas qual era a vontade do Senhor? Olha o que era a vontade do Senhor aqui, ó. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Lembre-se que aqui eles estavam em cativeiro também. E o Senhor estava dando uma palavra de retorno, uma palavra de reviravolta, uma palavra de mudança de cativeiro, uma palavra em que Deus estava garantindo para eles: vai haver vitória. Eu não sei se você está entendendo o que essa palavra está sendo dita nessa noite para o teu coração. Mas independente de qual seja a tua situação, que obviamente aqui nesse exato momento não convém a mim querer saber, nem que você aí se declare: olha, eu estou assim, não precisa disso. Mas que o Senhor que sonda os corações, eu quero que você leia comigo, por favor, põe aí para mim, cara. O Salmo 139, versículo 24. Salmo 139 é um versículo, é um texto bastante, 21 é o último. É o último versículo, se eu não me engano. É isso, E olha o que o salmista diz aqui: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Sabe o que o salmista estava dizendo? Senhor, sonda. Esse texto ele começa dizendo isso.
Sonda, Senhor, e vê se há algum caminho mau. Muda o meu caminho. Se eu estou no caminho errado, muda o meu caminho. Faça-me andar pelo caminho eterno. Faça-me andar pelas veredas eternas. Faça-me andar pela tua vontade. Amados, eu sou bem sincero em dizer que quando, e é algo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias, já falei isso aqui algumas vezes, que quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, ela vem justamente para nos mudar do caminho errado que estamos e nos colocar no caminho dele. Pastor, mas eu já aceitei a Cristo. Todos os dias será necessário que eu me conserte com o Senhor, porque infelizmente habitamos num corpo pecaminoso, falho, limitado, e estamos fadados a se afastar do Senhor. Então, dia após dia, aproxime-se do Senhor. Dia após dia, corra para o Senhor. Dia após dia, confesse os teus pecados ao Senhor. Eu não me importo se eu vou nessa contramão que o mundo aí oferece no meio evangélico, mas eu tenho a certeza de uma coisa: a palavra do Senhor, ela sempre virá para nos confrontar, porque a vontade do Senhor é que nós venhamos a crescer junto com Ele. Sabe o que a palavra do Senhor nos diz? Que nós estamos em busca da estatura de varão perfeito. Significa que nós não somos perfeitos ainda. Significa que ainda precisamos mudar algumas coisas. Significa que precisamos consertar algumas coisas. Significa que precisamos nos moldar em algumas coisas. Então o Senhor, Ele quer nos levar de volta para Ele. E a nossa intenção tem que ser como a do salmista. Observe que aqui é o próprio salmista dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Qual tem sido a tua oração para o Senhor? Qual tem sido o teu pedido ao Senhor? Qual tem sido o teu desejo diante do Senhor? Amados, não sou nada contra. Eu estava falando isso, acho que foi não me lembro agora se foi na escola bíblica, se foi na vigília que fizemos, falando com algumas pessoas. Foi assim terminou a vigília, estava conversando com alguns irmãos ali na porta. Foi uma bênção a vigília, nós estávamos aqui orando. E aí foi colocada a missionária Camila, colocou alguma coisa para mim ali quando a gente estava saindo. E eu disse para ela, para os irmãos que estavam juntos, falei assim: é claro que nós oramos pelas coisas materiais que temos, daquilo que temos necessidade, pedindo: Senhor, não tenho isso, me ajuda para que eu possa conquistar. Senhor, não tenho aquilo, me ajuda para que eu possa conquistar. Mas eu disse para as irmãs, e é uma verdade no meu coração, ainda que realmente eu faça essa oração e peça ao Senhor A ou B diante daquilo que o Senhor sabe que eu preciso, a principal oração que tenho, isso não é demagogia e nem querer me parecer melhor do que ninguém, é simplesmente aquilo que está no meu coração, é sempre pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda a ser cada vez mais servo teu, ser reconhecido como servo teu, estar cada vez mais próximo a ti. Essa tem sido a oração, muito semelhante ao que o salmista está dizendo aqui. E a grande verdade é que nós, ao aprendermos da palavra do Senhor, devemos nos moldar a ela, nos adequar a ela, porque essa é a palavra do Senhor, e não o contrário. Eu penso assim, então vou ver um versículo que condiz com aquilo que eu penso, para dar respaldo àquilo que eu penso, e andar do jeito que eu estou, sem precisar mudar. A verdade do Evangelho, glória a Deus, é que a porta continua estreita. A porta continua estreita. Mas o Senhor quer que você entre por ela. Quem vai entrar? Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Estado de Israel era assim, lamentável. Mas a proposta do Senhor era que eles dessem ouvidos à voz do Senhor. Olha o que está escrito no versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe que isso aqui me traz uma lição? Ele está dentro daquela visão, recebendo uma palavra profética, e depois recebe a interpretação daquela visão, dizendo que aqueles ossos secos eram Israel.
Antes disso, o Senhor pergunta para ele: tu crês que eu posso ressuscitar? E ele diz: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Assim, então profetiza. Profetiza. E aí dentro desse profetizar está uma frase, uma ordenança que está aqui no último momento: ouvir a palavra do Senhor. Sabe qual é o grande problema hoje em dia? A igreja, de um modo geral, não tem escutado a palavra do Senhor. Eu me lembro como hoje, talvez tenha uns 2 anos atrás, nós estávamos ministrando aqui uma série de mensagens. E entre essa série de mensagens, o Senhor colocou no coração em que a primeira mensagem deveria ser sobre a parábola do semeador. E dentro da parábola do semeador, o Senhor colocou algo no nosso coração que eu achei impressionante. Depois compartilhando com o pastor Hélio, e ele até concordou: caramba, Daniel, eu já tinha pregado isso é impressionante, é assim mesmo. E qual era a verdade? A verdade que está explícita naquele texto é que a primeira semente que é lançada à beira do caminho. E ela fica meio que exposta. Se você lembrar do texto, você vai entender o que eu estou falando. E diz que os pássaros vêm, pegam aquela semente, comem e vão embora. Aí ele fala de outras sementes que são lançadas em outros tipos de terrenos. Lá na frente o Senhor vai dar a interpretação, coisa que não é nem normal. O Senhor contava a parábola e não dava a interpretação, esperava que eles entendessem. Nessa ele dá a interpretação. E desse primeiro tipo de terreno em que a semente era lançada à beira do caminho e ficava meio que exposta, e vinha as aves do céu, e pegava aquela semente e levava, e ele dizia: esse aqui são aqueles que ouvem, mas não guardam as minhas palavras. Vem o diabo e rouba a palavra que foi semeada. Sabe qual é o grande problema no meio da igreja? Isso é estritamente espiritual. Existe alguma outra coisa, pastor, que não seja espiritual? Existe várias, mas o que o Senhor quer tratar conosco, assim como fez aqui com Israel, é na nossa vida espiritual. E ele dizia ali que o grande problema da igreja é a perda da atenção, é a perda do entendimento. A palavra roubada é justamente a intenção de Satanás para não permitir que aquela semente venha germinar e dar frutos. Quando o Senhor dá a revelação daquela palavra para os discípulos, Ele está também dando para nós hoje em dia. Que o grande problema da igreja é esse. E você já deve ter passado por isso. Eu mesmo já passei por isso algumas vezes. Claro que eu não vou lembrar de palavras há 10 anos atrás. Aí seria demais, aí eu tenho uma memória muito boa. Mas às vezes acontece da gente sair do culto e não lembrar a palavra que foi pregada. Não precisa falar para mim, mas uma pergunta que fica no ar: já aconteceu isso com você? Quantas vezes saímos de um culto, e se o culto está assim que nem hoje, quase que um ensinamento, ou é daqueles cultos reteté, que está todo mundo pulando, glória, aleluia, a bênção, independente de qual seja o estilo do culto. Aí quando acaba o culto, encontra alguém ou da família, ou de repente de uma outra igreja: ô meu irmão, que bênção, foi que eu também fui, foi uma bênção, e você estava no culto agora, sai agora da igreja, e aí foi bênção? Foi bênção, o louvor, olha, estava maravilhoso, os músicos estavam afinados, as vozes estavam uma delícia, e a palavra estava show, estava maravilhosa. E onde que pregou? Então, não lembro, mas foi bênção. Não, mas aonde? Cara, estava tão gostoso que eu não sei. Eu fiquei intertido com o movimento da igreja. Não sei, mas foi bom, foi nessa. Que eu vi que a igreja recebeu e você recebeu. Recebeu o quê? Como que pode receber se nem sabe o que está comendo? E isso é biblicamente revelado uma estratégia de Satanás para roubar aquilo que o Senhor pretende na sua igreja. E deixa eu te falar, a grande verdade hoje é que se a palavra do Senhor é pregada, ela vai nos confrontar para que possamos andar segundo a vontade dEle. E então entendamos que o problema nunca será Deus, mas o problema sou eu. O problema é você, que precisa entender, que precisa andar nos caminhos do Senhor. Aleluia. São momentos que o Senhor precisa abrir
abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, para absorvermos tudo isso que Ele tem para nós. É bom quando a gente passa um mês, né, que nem passamos o mês de janeiro, pessoas convidadas, gente fora, palavra de ânimo, palavra de incentivo. Essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, até porque, se buscamos um avivamento, precisamos entender como ser avivados. E para ser avivados, a gente precisa entender que precisa andar nos caminhos do Senhor. E andar nos caminhos do Senhor é andar em obediência. Olha só, Salmo de número 24. Salmo de número 24, ele diz o seguinte para nós, versículo 1. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Olha aqui a receita para mim e para você. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Você entende que aqui também é uma aliança, que nem falamos na semana passada? Quem quer receber a bênção do Senhor? Quando a gente faz uma pergunta como essa, a igreja levanta a mão. Eu quero. Aqui, ó. Este receberá. Quem receberá? Aquele que fizer tudo que a palavra está dizendo. Limpos de mãos, puro de coração, e que não entrega sua alma à vaidade. A palavra ela vem para nos orientar. Pastor, mas essa palavra está sendo difícil. Dá glória, irmão, porque é assim mesmo. Nós estamos sendo alimentados, né? Nós estamos sendo preparados para momentos talvez mais difíceis, mas com uma garantia: Deus está à sua frente. E Ele vai te dar vitória. Irmão, a palavra do Senhor ela não pode ser jamais, ainda que com um tom de exortação, não pode ser pesada quando somos filhos obedientes. Porque o filho obediente, ele recebe a correção do pai e logo se endireita no seu caminho. E os benefícios do seu arrependimento é a bênção do Senhor, é a bênção do seu pai. Quando olhamos para a palavra de Deus e lembramos daquela parábola do filho pródigo, nós entendemos que, olha o contraste dos filhos. O filho menor quer se aventurar, quer ser dono do seu nariz, quer fazer tudo que vem na telha, que dá na telha. Eu vou fazer, vou acontecer, sai pelo mundo afora, gasta toda a sua fortuna e depois, quando se vê sem nada, aí ele faz uma comparação. Por que eu fiz isso? Gastei tudo que eu tinha e hoje eu estou numa situação que estou pior do que os trabalhadores do meu pai. Os trabalhadores do meu pai têm comida, os trabalhadores do meu pai têm um rendimento, os trabalhadores do meu pai têm casa, os trabalhadores do meu pai têm atenção, os trabalhadores do meu pai vivem em união. Eu não tenho nada disso, eu perdi tudo isso. E aí ele volta arrependido, você conhece a história, ele volta arrependido e o pai está lá. Eu fico imaginando, tentando trazer para os dias de hoje, né, o pai sentado numa cadeira de balanço lá na varanda da casa, olhando lá, quando é que meu filho volta? Passa um dia, passa 2, passa 10, passa 15, passa 20, até que chega o bendito dia em que ele vê alguém vindo por aquele caminho. E diz a palavra que ele se levanta da sua cadeira e vai correndo de encontro ao filho. O filho que ensaiou antes uma palavra para o pai, uma palavra de arrependimento, ele diz tudo que ele ensaiou. Imagine você diante do espelho, ensaiando tudo, né? Eu vou falar assim, eu vou falar assim. Quem vai pregar pela primeira vez faz isso, né? Eu lembro que tinha um pastor que dizia que ele foi pregar e ele morava num lugar bem com uma plantação, e ele pegou umas melancia e ficou num cabo de vassoura, colocou o cabo de vassoura no chão com a melancia, várias melancias, e ele começou a pregar para as melancias. Ele estava treinando, estava ensaiando. O outro ficava no espelho, pentecostal, que nem só ele mesmo, olhando para o espelho. Você precisa se arrepender. Estava falando para ele mesmo. No espelho, né?
Mas independente de qual seja o jeito, aquele menino também ensaiou. Chegarei para meu pai e direi para ele: pai, pequei contra ti perante os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me chama pelo menos como um dos teus trabalhadores. Ensaiou, e quando chegou, o pai só estava querendo abraçar, beijar, e ver como que ele estava. Oh, meu filho, beija aqui, abraça ali, oh, que bom. E ele: peraí, pai, eu preciso falar o que eu ensaiei. Eu demorei muito tempo para ensaiar, deixa eu falar. Pequei contra ti, pequei perante o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Para esse ensaio, o pai falou. Estou imaginando, você está entendendo? Chega de ensaio, eu já entendi, você voltou, você é meu filho, vamos para casa. Já estou dando ordem para que coloque um anel no teu dedo. Já estou dando ordem para que troque as suas vestes, vestes de filho. Já estou dando ordem para que troque as suas sandálias, sandálias de filho. Já estou dando ordem para que prepare o teu quarto, a tua cama, os teus aposentos. Tu és bem-vindo aqui, eu sou teu pai, tu és meu filho, e tu és bem-vindo nesse lugar. E lá o outro, vamos para o contraste, lá está o outro, dentro de casa, aproveitando tudo. Mas não conheciam o pai. Quando percebe o carinho do pai para o filho, é que ele pensa: eu tenho um pai, meu pai está fazendo uma festa para o meu irmão, e por que não para mim? E aí ele se dá conta que não teve uma festa, e então ele vai todo raivoso, todo cheio de rancor, todo cheio de mágoa, e diz para o seu pai: pai, eu estou aqui todos os dias, esse filho desobediente que foi embora, tu dá uma festa para ele, eu estou todo dia aqui, o senhor não dá nada. E o pai sabiamente responde: tudo que é meu é teu, tu é filho. Sabe o que acontece? Tem muita gente hoje dentro da igreja que perdeu a sua identidade, não sabe ser filho, não sabe ser visitante, não sabe ser intruso, não sabe o que é. Mas deixa eu te falar uma verdade: o Senhor te chama de filho, o Senhor te aceita como filho, filha, filho amado, filha amada. O Senhor te quer perto dele, diz: tudo que é meu é teu. Todos os meus bens são teus. Todas as bênçãos que eu tenho são teus, são para você. Dá ouvido à pregação. Dá ouvido. Quando o Senhor falou com Ezequiel, ele disse: ouvi a palavra do Senhor. Dá ouvidos à palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir, nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós precisamos absorver a palavra de Deus para podermos ter uma vida santa e abençoada por Deus. Amém. Nós precisamos entender a palavra para que nós não venhamos a entrar numa rotina, numa religiosidade. Uma coisa que eu falei hoje de manhã na escola bíblica. Estávamos ali conversando sobre algumas coisas, e antes da introdução da lição nós falávamos sobre isso. Falávamos sobre um evento que aconteceu ontem que eu achei tão bonito, algo que veio sendo preparado há mais de um ano. A Drica foi lá, né? A Drica teve a oportunidade de participar lá, né? Um evento que vem sendo divulgado há mais de um ano. Eu fiquei feliz em ver alguns pedacinhos pela internet. E aí, de repente, quando eu entro na internet também, vejo algumas pessoas criticando esse evento, dizendo que não é de Deus, que isso, que aquilo. E eu fico pensando: meu Deus, onde está o pensamento dessas pessoas? São radicais, são religiosas. E sabe por quê? Porque interpretam a palavra a seu bel prazer, do jeito que eles pensam. Se acham e se consideram o dono da verdade. Eu estou falando aqui diante de um grupo de pessoas, e que talvez vai se expandir para mais pessoas através da transmissão. E sabe o que vemos hoje em dia? Sabe o que percebemos hoje em dia? Ainda existe, em pleno século 21, pessoas que acreditam que a igreja há salvo, que a igreja dê salvo, ou seja, a igreja é salva. Ainda tem gente hoje em dia que acredita que se não participar da igreja C,
não vai ser salvo. Ainda tem gente que acredita que se não for parte do hall de membros da igreja D, também não vai ser salvo. Ainda tem gente que acredita que se não usar os métodos tal, também não vai ser salvo. E diga-se de passagem, métodos humanos, porque o método bíblico, sim, isso a gente deve seguir. Radicais, religiosos, que pensam que tem método para ser salvo. Pastor, tem método para ser salvo? Tá bom, vou ter que concordar, tem método. Sabe qual é? Efésios capítulo 2. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. E talvez eu seja repetitivo, talvez você já sabe, mas o que significa graça? Favor não merecido. Você não merece ser salvo, eu não mereço ser salvo, mas pela graça o Senhor me alcançou e te alcançou. Aleluia! Glória a Deus! Eu dizia outro dia aqui uma frase que me chamou a atenção. A pessoa fazia um paralelo e permito que tenha pessoas que não estavam aqui, e a pessoa dizia a diferença entre justiça e graça. Ela dizia: um grupo de pessoas vai para o inferno, eles merecem o inferno. E quando eu li essa frase, dei uma pausa aí, eu acho que me choquei. Falei: caramba, peraí, a Bíblia diz que o Senhor deseja que todos se salvem. Isso aí está dizendo, merece o inferno? Me chocou um pouco. Aí, logo que de imediato, eu falei assim: deixa eu ver tudo, né? Um grupo de pessoas vai para o inferno, eles merecem o inferno. Um outro grupo vai para o céu, eles não merecem o céu. O primeiro grupo é justiça, o segundo grupo é graça. Nós não merecemos, mas temos recebido do Senhor. E olha na continuação que diz aqui, versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo aos irmãos na cidade de Éfeso, explica para eles aqui: não faça obras achando que por causa disso será salvo. Não crie métodos achando que esse método vai te salvar. Não diga, assim é assim. Lembra que uma vez eu contei para os irmãos um exemplo bem simples, mas só para ver como as pessoas pegam no pé de coisas tão pequenas. Lembra que uma vez eu contei que eu estava numa igreja, pertencia a uma outra igreja, e sentado no púlpito, como era de costume lá, de repente o pastor começa, depois de um longo tempo de pregação, ele começa a orar pela igreja, chama alguns pastores para descer com ele, não foram todos, mas chama alguns pastores para descer ao púlpito e orar pelas pessoas que estavam aqui à frente ao púlpito. E ele, que estava encabeçando, pregando e ministrando, pegou o óleo da unção e foi lá, pegou o óleo, carregou o óleo com ele e foi lá para ungir. E aí ele molhava o dedo indicador e ia ungindo as pessoas, e ungia um, e ungia outro, e molhava e ungia, tal. E eu estava lá no meu cantinho, e mais ou menos era assim a visão que me lembro. Eu estava do meu lado direito do púlpito, ali em pé, porque agora estava todo mundo de pé. Tinha um irmãozinho do meu lado aqui. Daqui a pouco o irmão que está do meu lado aqui me dá uma cotovelada assim. Aí eu olho para ele assim, um senhorzinho já. Ele dá uma cotovelada assim: olha, você está vendo? Aí eu olhei assim: o que, meu irmão? Você está vendo como ele está orando? Sim, estou vendo, ele está orando, está ungindo os irmãos, que bênção, né? Por quê? Está fazendo tudo errado. Aí eu parei assim: errado? Por que errado? O que tem de errado? Aí ele pegou do lado aqui, ela apontou: ele está ungindo com esse dedo, e é com esse. Você entende o absurdo que são essas coisas? Ele está ungindo com esse. Não, mas é com esse. Irmão, põe na palma da mão, derrama sobre a cabeça. A unção do Senhor vai ser derramada de todo jeito. Se você crer, receberá a unção do Senhor. Mas as pessoas
pessoas ficam pegando coisas tão pequenas e criando um método. Não, tem que ser assim. Assim é, como a palavra diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Você tem fé? A graça te alcançou. A graça te alcançou. Aleluia. Eu vou encerrar. E aqui diz o seguinte: versículo 4 e 5, lá de Ezequiel, capítulo 37, diz: então disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E aí começa uma sequência de momentos que o Senhor começa a restabelecer aquele vale de ossos secos, aqueles ossos que estavam sequíssimos. Diz a palavra aí que ele coloca os nervos, depois ele faz estender a carne, depois ele faz estender a pele. Tudo isso no versículo 6, você acompanha e está vendo isso. Mas ele diz também no versículo 6: e porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Sabe qual é a preocupação do Senhor sobre as nossas vidas? Que sejamos cheios do Espírito Santo. E porém em vós o meu Espírito e vivereis. Para ter vida, precisa ter o Espírito Santo. Aleluia! E observando essa frase, eu pude perceber que é o seguinte: se olharmos no capítulo 36, nós vamos ver que Ezequiel ele profetizou da mesma forma, o que se torna muito semelhante à profecia dada pelo profeta Joel, que depois foi se concretizar em Atos capítulo 2. Ele diz lá no capítulo 36, versículo 25, olha só: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e todas as vossas imundícias de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Água pura, símbolo do Espírito Santo. Igreja que não tem o Espírito Santo não tem como andar em pureza, não tem como andar em vida, não tem como ter nada. Continua, versículo 26. Olha só: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. A vontade do Senhor é que a sua igreja ande cheia do seu Espírito. Só aí podemos chegar ao ponto final do que essa palavra nos diz, e usamos na verdade o texto do versículo 14 do capítulo 37 como o texto principal, aonde ele refaz essa palavra dizendo: e porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, vos disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amados, eu já falei uma vez aqui que todas as vezes que lemos na palavra do Senhor, o Senhor fazendo referência à terra de Israel, ainda que nesse momento eles já tinham conquistado e tinham perdido, mas o Senhor estava restituindo. Todas as vezes que o Senhor faz menção à terra de Canaã, todas as vezes que o Senhor faz menção à terra prometida, Ele está falando do melhor que Ele tem para a tua vida, das promessas que estão para se cumprir, do ponto máximo da sua comunhão com Ele. Ele está dizendo: chegue em Canaã, chegue no seu máximo com Deus, chegue em Canaã, veja as promessas sendo cumpridas. E se por acaso estamos numa situação em que perdemos, o Senhor vai restituir. Aqui Ele também garante: vos colocarei na vossa terra. O Senhor restitui aquilo que o inimigo em algum momento possa ter tocado e tirado, porque aquilo que é do Senhor não se perde, mas Ele dá em dobro. E eu não estou falando uma palavra de prosperidade financeira, não. Eu estou falando que é bíblico. Quando olhamos para a vida de Jó, nós vemos que o Senhor fez isso com a vida de Jó.
dizia deles mesmos: nós somos como ossos secos, e perdemos a nossa esperança. Perder a esperança é perder a fé. Perder a fé não agrada a Deus. Quem não agrada a Deus não será recompensado. A palavra do Senhor diz para nós o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É não perder a fé, mas pelo contrário, através da fé, se aproximar de Deus. Jó, ainda que não tivesse esse texto ainda escrito na época, mas por inspiração, ele entendia isso. E ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a fé, mesmo quando tudo se virou ao contrário. Quando ele perde tudo, quando ele perde os filhos. E você conhece muito bem a história. E há uma expressão de Jó que eu gosto, e ela é até se tornou uma canção do pastor Ademar de Campos. Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu vou ler antes, eu vou ler para que você entenda. Vou ler primeiro o versículo 2, que diz assim, ó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. E aí vem o versículo 5 que diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ademar, ele faz uma canção que foi um momento de grande tristeza da vida dele. Sua esposa está grávida do primeiro filho, chega próximo do parto, ou seja, conseguiu levar os 9 meses. A menina nasce, mas é diagnosticada com um problema que ceifa a vida dela. E não somente isso, os médicos dizem para a esposa do pastor Ademar: você não poderá mais ter filhos. E ele dizia: Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito esse parecer. Tu és poderoso, tu és fiel, tu tem que fazer o milagre acontecer. E resumindo a história, o Senhor traz cura sobre aquela mulher. Ela tem mais 3 filhos, todos trabalhando, todos adultos hoje, trabalhando para o Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Tem gente que anda pela fé do outro, tem gente que anda pelo exemplo do outro, tem gente que anda pela aprovação do outro, tudo pelo outro, mas não consegue diagnosticar qual é a sua relação com Deus. Jó, passando por aquele problema, ele entendeu: eu falava do que eu não conhecia, só daquilo que eu ouvi, mas agora eu estou vendo a tua misericórdia, eu estou andando contigo, agora meus olhos te veem. E aí sabe o que Deus faz para ele? Nesse mesmo texto, lá no versículo 10, não sei se está aí, tá, né? Lá no versículo 10, e o Senhor, deixa eu voltar uns versículos antes. Não, eu vou ler esse versículo. Versículo 10, depois eu vou. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Não é por aquilo que ele tinha material, é por aquilo que ele aprendeu do Senhor. Quando olhamos para esse texto de Ezequiel, o Senhor não deixa somente com uma palavra de dizer: olha, os ossos estão sequíssimos. Ele está dizendo:
profetiza para que tenha vida. Nós cantamos aqui: vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida. O Senhor não traz uma palavra simplesmente para deixar um peso no nosso coração. Ele traz uma palavra para nos direcionar a Ele e recebermos as bênçãos que Ele já tem preparado para mim e para você. O Senhor não quer você da maneira como está, mas Ele quer que você melhore. Ele quer que você cresça. Ele quer que você dê um passo a mais. Ele quer que você entenda que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez na tua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei se entre nós há alguém que entrou aqui triste, que entrou aqui pensando justamente assim: a minha vida está de um jeito que não tem mais jeito, sou realmente como ossos secos, arruinado, cortado, quebrado, sem esperança. Eu não sei se você já teve uma experiência, se de repente tem alguém aqui que não teve ainda uma experiência com Deus e queira hoje colocar a sua vida diante do Senhor, para que Ele faça um milagre na sua vida. Se tiver, nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar por você, para que Deus mude você, para que Deus te abençoe, para que Deus mude o quadro da qual você está vivendo, para que Deus abra as portas e te dê bênçãos. E talvez entre nós mesmos, ainda que todos aqui sejam cristãos, todos são cristãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Ainda que você, vindo aqui e se sentiu: Senhor, eu estou indo para a igreja hoje todo quebrado, estou triste, angustiado. O Senhor está querendo dizer para você o seguinte: você pode ter chegado aqui como ossos secos, mas Ele quer derramar vida sobre a tua vida, te trazer com a vida alegria, paz, realizações, promessas cumpridas, o propósito de Deus estabelecido na tua vida. O Senhor quer fazer isso contigo. Aleluia. Vamos orar? Quero orar por você. Aleluia. Se alguém quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Então vamos orar por todos. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti, ó Deus, por essa palavra ao nosso coração nessa noite. Nós glorificamos a Ti, ó Deus, porque entendemos que a Tua palavra vem para nos direcionar à Tua vontade, ao Teu querer. E nós glorificamos a Ti porque o Senhor nos guarda na Tua presença. E entendemos, ó Deus, que o Senhor quer nos dar vida, o Senhor quer nos dar bênçãos, o Senhor quer nos dar, Senhor, solução. Então, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti esta igreja, que o Senhor conhece o coração. Conforme o texto que lemos aqui, que o Senhor sonda os corações. Ó Deus, Tu sonda o coração de cada um dos Teus filhos aqui presentes. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um. Tu sabes como cada um aqui entrou. Tu sabes qual era o ânimo, qual era o estado emocional. Tu sabes como estava a mente, se ocupada, se vazia, se tempestuosa, se preocupada. Tu sabes como entrou. Ó Deus, e aqui, Senhor, recebemos esta porção que nos direciona ao centro da Tua vontade. E nós cremos na Tua palavra que nos diz, aleluia, que o Senhor declara vida sobre a Tua igreja, que o Senhor declara realização sobre a Tua igreja, que o Senhor muda o cativeiro da Tua igreja. E nós cremos nisso, nós absorvemos isso, nós tomamos posse disso e queremos sobre nós a Tua vida, Senhor, aleluia, a Tua unção, a Tua graça, a Tua alegria venha sobre nossas vidas e assim nos abençoe. É o que nós clamamos a Ti, Senhor, e cremos nesta palavra. Por isso assim aceitamos e dizemos que hoje o Senhor vai mudar cativeiros. Hoje, qual era o cenário de derrota, vai ser cenário de vitória. Hoje todo cenário de tristeza vai se transformar em cenário de alegria. Todo cenário de empecilhos com barreiras vai se transformar em portas abertas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim clamamos,
assim oramos, assim cremos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Amém. Nós vamos encerrar, mas antes de encerrar, rapidamente, eu quero deixar aqui alguns avisos. Quero agradecer você que nos assistiu, quero desejar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, que Deus te alcance em tudo e te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos aqui, foi falado pelo pastor André. Pode sentar, senta só um minutinho, por favor, obrigado. 5 minutinhos já encerro. Pastor André, no início do culto,